O Homem Mais Rico da Babilônia. Autor George S. Clason. Há mais de 5.000 anos, no coração de uma terra árida e desafiadora, floresceu uma das civilizações mais ricas e admiradas da história, Babilônia. Como foi possível que um povo cercado por areia e escassez se tornasse um símbolo de riqueza, sabedoria e progresso econômico? A resposta está em algo muito mais poderoso do que o ouro: o conhecimento. Este livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George S. Clason, não é apenas uma obra sobre dinheiro. É um manual atemporal sobre como pessoas comuns podem conquistar liberdade financeira, aplicando princípios tão antigos quanto eficazes. Ao longo dos próximos capítulos, você ouvirá parábolas ambientadas na antiga Babilônia, protagonizadas por personagens que enfrentam os mesmos dilemas financeiros que milhões de pessoas enfrentam hoje. Como sair das dívidas? Como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco? Como fazer o dinheiro trabalhar por você? Estas histórias ensinam lições profundas, com uma linguagem acessível e prática, que resistem ao tempo por um simples motivo: elas funcionam. Ao ouvir este audiobook, convido você a refletir, aplicar e transformar. Não importa sua renda, sua origem ou suas dificuldades atuais. Os princípios que enriqueceram os babilônios podem enriquecer você também. Porque a verdadeira riqueza não está apenas no ouro. Está no entendimento de como o ouro se conquista, se guarda e se multiplica. Bem-vindo à Babilônia. Bem-vindo ao caminho da sabedoria financeira. Vamos começar? Capítulo 1. O Homem que Desejava Ouro. A história começa com Bansir, um construtor de carruagens em Babilônia, que se vê frustrado com sua situação financeira. Apesar de trabalhar duro por anos, ele percebe que continua pobre, sem reservas e com dívidas. Em uma conversa com seu amigo Kobe, um músico também sem grandes recursos, ambos reconhecem que o problema não está na falta de esforço, mas sim na falta de sabedoria sobre como lidar com o dinheiro. Eles decidem procurar Arkad, conhecido como o homem mais rico da Babilônia, para aprender seus segredos. A insatisfação de Bansir é algo universal. Ele deseja desfrutar das boas coisas da vida, ter segurança financeira e deixar um legado. A sua frustração representa a de muitos que, apesar de trabalharem duro, não conseguem prosperar financeiramente por não conhecerem os princípios fundamentais da riqueza. Esse primeiro capítulo não traz respostas diretas, mas levanta as perguntas certas. Por que alguns prosperam e outros vivem na escassez? Qual é o segredo dos ricos? Isso prepara o terreno para os ensinamentos que virão nos próximos capítulos e estimula a reflexão sobre a importância da educação financeira. Mais do que dinheiro, o que Bansir busca é liberdade. Liberdade para viver com dignidade, prover sua família e ter paz. É o primeiro passo na jornada de transformação pessoal e financeira. Aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia? Reconheça sua situação atual com clareza. Faça um diagnóstico financeiro. Quanto você ganha, quanto gasta e quanto sobra. Identifique se está apenas sobrevivendo ou realmente progredindo financeiramente. Procure aprender com quem tem resultados. Assim como Bansir buscou Arkad, você pode buscar livros, vídeos, mentores ou até cursos sobre finanças. Entenda que trabalhar duro não basta. É preciso trabalhar com inteligência financeira. Comece sua jornada de transformação financeira. Assuma o compromisso de aprender sobre dinheiro e mudar seus hábitos, mesmo que aos poucos. Reflexão. A riqueza começa com o desejo ardente de não mais aceitar a escassez como normal. Capítulo 2. O Homem Mais Rico da Babilônia. Neste capítulo, conhecemos Arkad, o personagem que dá título ao capítulo e ao livro. Ele é apresentado como o homem mais rico da Babilônia, mas sua trajetória não começou assim. Arkad era apenas um humilde escriba, ganhando pouco para copiar documentos. No entanto, foi sua busca consciente por sabedoria financeira que o fez mudar de vida. Arkad começa sua jornada ao aprender com um agiota chamado Algamis. Esse encontro muda sua vida.
Ele aprende que guardar uma parte do que se ganha é o primeiro e mais poderoso passo para construir riqueza. A regra de ouro ensinada é clara: guarde pelo menos 1/10 de tudo que você ganha. Ao seguir esse princípio, mesmo com ganhos modestos, Arcade começa a acumular riqueza. Depois, aprende sobre a importância de investir esse dinheiro com sabedoria, de modo que o dinheiro trabalhe por ele. Quando comete erros, como emprestar seu capital a pessoas inexperientes, ele aprende a duras penas a importância de buscar conselhos com os sábios e experientes. Arcade também destaca que a riqueza é resultado de disciplina e aprendizado, e não de sorte. Ele se torna rico por seguir princípios financeiros sólidos e por aplicar continuamente o que aprende. Com o tempo, Arcade se torna um mentor, e começa a ensinar esses princípios a outros, inclusive aos filhos dos nobres da cidade, garantindo que o conhecimento seja transmitido adiante. Lições principais deste capítulo: sempre guarde uma parte da sua renda. A riqueza cresce com o hábito e a disciplina. Investimentos devem ser feitos com sabedoria e orientação de pessoas experientes. A educação financeira é um processo contínuo, marca de seleção branca. Aplicação prática: como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia. Pague-se primeiro. Separe 10% ou mais da sua renda assim que ela entrar. Faça isso automaticamente se possível. Evite gastar tudo o que ganha. Mesmo que você ache que ganha pouco, sempre é possível começar com um valor simbólico. O hábito é mais importante que o valor. Procure mentores e conteúdo confiável. Antes de investir ou empreender, busque aprender com quem já obteve bons resultados. Não deixe o dinheiro parado. Estude formas seguras de colocar seu dinheiro para trabalhar, como renda fixa, fundos, ações ou empreendimentos. Registre sua evolução financeira. Anote quanto está poupando, onde está investindo e como seus ativos estão se comportando. Isso aumenta sua consciência e controle. Reflexão: a riqueza é o resultado de uma vida de disciplina, bons hábitos e decisões conscientes. Capítulo 3 – 7 soluções para a falta de dinheiro. Neste capítulo, Arcade é convocado pelo rei da Babilônia para ensinar ao povo como prosperar financeiramente. O rei percebe que sua cidade está cheia de trabalhadores esforçados, mas com bolsas vazias e sem perspectivas. Arcade, então, apresenta 7 curas para uma bolsa vazia, um conjunto de princípios simples e poderosos para acumular riqueza. Lâmpada elétrica 1. Comece a engordar sua bolsa. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Esse é o ponto de partida. Arcade recomenda guardar pelo menos 10% de tudo que se ganha antes de gastar com qualquer outra coisa. Com o tempo, esse montante se acumula e se torna uma base para investimentos. Lâmpada elétrica 2. Controle seus gastos. Confunda não os desejos com as necessidades. Gastar menos do que se ganha é essencial. Arcade ensina que todos acham que precisam de tudo o que compram, mas é necessário distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo. Lâmpada elétrica 3. Faça o ouro se multiplicar. Faça com que cada moeda poupada se torne um servo que trabalha por você. Aqui, o foco é investir os recursos acumulados para gerar rendimentos. O dinheiro poupado deve produzir mais dinheiro, seja através de empréstimos com juros, investimentos ou negócios. Lâmpada elétrica 4. Proteja seu tesouro contra perdas. Invista com segurança. Evitar investimentos arriscados e sempre buscar conselhos de especialistas são atitudes cruciais. Perder dinheiro por ganância ou ignorância é uma das maiores armadilhas. Lâmpada elétrica 5. Faça da sua casa um investimento lucrativo. Possuir a própria casa fortalece o senso de estabilidade. A Arcade incentiva a compra da casa própria como forma de reduzir custos a longo prazo e construir patrimônio. Isso dá ao cidadão uma base sólida para crescer financeiramente. Lâmpada elétrica 6. Assegure uma renda para o futuro. Providencie hoje para que o amanhã seja seguro. Ele recomenda o planejamento para a velhice e para imprevistos, por meio de investimentos de longo prazo e seguros. A tranquilidade financeira futura depende de ações no presente. Lâmpada elétrica 7. Aumente sua habilidade para ganhar dinheiro. Quanto mais conhecimento, mais dinheiro se pode conquistar. O aperfeiçoamento contínuo é uma das melhores formas de garantir o aumento da renda ao longo da vida. Ao se tornar mais útil e valioso, você ganha mais. Síntese das 7 curas. Guarde 10% do que ganha. Gaste menos do que ganha. Invista o que sobra. Evite riscos desnecessários. Adquira sua casa. Planeje o futuro. Invista em si mesmo. Marca de seleção branca. Aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no dia a dia? Crie o hábito de guardar 10% da sua renda.
Coloque essa quantia numa conta separada ou investimento automático assim que receber seu salário. Revise seus gastos mensais. Separe o que é necessário do que é apenas desejo. Corte o que não traz valor real à sua vida. Escolha um investimento básico para começar. Pode ser tesouro direto, CDBs ou um fundo de baixo risco. O importante é começar a colocar o dinheiro para trabalhar. Antes de investir, estude e busque orientação confiável. Evite entrar em esquemas que prometem lucros fáceis e rápidos. Planeje adquirir sua casa se fizer sentido para você. Compare aluguel e financiamento e veja qual estratégia se encaixa nos seus objetivos. Monte uma reserva para aposentadoria ou emergências. Pode ser por meio da previdência privada, investimentos de longo prazo ou seguros. Invista em sua educação constantemente. Leia livros, faça cursos, aprenda habilidades novas. Isso amplia sua capacidade de gerar renda e tomar decisões melhores. Reflexão: a riqueza não nasce do acaso, mas da aplicação consistente de princípios que favorecem o crescimento. Capítulo 4. Encontrando a deusa da boa sorte. Neste capítulo, Arcad reúne um grupo de amigos e discípulos para discutir um tema que intriga muitos: a sorte. A conversa gira em torno de uma pergunta essencial: será que os homens ricos são afortunados por acaso ou existe um padrão de comportamento que atrai a deusa da boa sorte? Durante o diálogo, surgem várias opiniões. Alguns acreditam que a sorte é puramente aleatória. Outros dizem que ela favorece apenas alguns poucos escolhidos. Mas Arcad apresenta uma visão diferente e profunda. A sorte favorece quem está preparado e age com prontidão diante das oportunidades. Ele conta a história de um homem que teve a chance de comprar uma propriedade altamente lucrativa, mas hesitou e acabou perdendo a oportunidade. O ponto é claro: o atraso em tomar decisões importantes pode custar muito mais do que o erro de tentar. A boa sorte costuma sorrir para quem age com rapidez e coragem diante de uma boa chance. Arcad argumenta que muitos dizem não tive sorte quando, na verdade, tiveram oportunidades, mas não tomaram atitudes. Ele ensina que a sorte não deve ser esperada como um presente dos deuses, mas sim provocada por meio da ação consciente, da prontidão e da coragem de tentar. Assim, a deusa da boa sorte é atraída pelos que se arriscam com sabedoria, pelos que buscam conhecimento e pelos que não adiam decisões quando o momento certo aparece. Lições principais do capítulo: a sorte raramente visita os inativos e indecisos. As oportunidades favorecem os preparados e os ágeis. O medo, a procrastinação e a falta de conhecimento fazem as oportunidades escaparem. A boa sorte é, na verdade, o nome que damos ao encontro da preparação com a oportunidade. Marca de seleção branca aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia. Esteja preparado para as oportunidades. Tenha uma reserva de emergência e conhecimento financeiro suficiente para aproveitar uma boa chance quando ela surgir. Haja com rapidez quando identificar uma boa oportunidade. Pode ser uma oferta de trabalho, um imóvel, um curso ou um investimento. Se você estudou e sabe que é seguro, não hesite. Evite o excesso de análise que leva à paralisia. Muitos perdem boas chances por esperar o momento perfeito, que quase nunca vem. Assuma riscos calculados. Não se trata de apostar tudo, mas de agir com responsabilidade e coragem. Aprenda com os erros. Nem toda oportunidade trará sucesso imediato, mas cada tentativa bem pensada contribui para sua evolução financeira e pessoal. Reflexão: a boa sorte visita mais frequentemente aqueles que estão prontos e dispostos a agir. Capítulo 5. As 5 Leis do Ouro. Neste capítulo, George S. Clason apresenta um dos ensinamentos mais icônicos do livro, As 5 Leis do Ouro. A história é contada por um velho sábio chamado Calabab a um grupo de jovens durante uma viagem no deserto. Ele compartilha uma parábola sobre Nomazir, o filho de Arcad. Arcad decide que seu filho deve provar ser digno de herdar sua fortuna. Por isso, ao completar a maioridade, Nomazir recebe 2 presentes, uma bolsa cheia de ouro e uma tábua com as 5 leis do ouro. Ele deve sair pelo mundo, viver por conta própria e, depois de 10 anos, retornar para mostrar o que aprendeu. Nomazir, inicialmente, ignora as leis e gasta todo o ouro tentando enriquecer rapidamente com negócios mal planejados. Só após falir é que ele se volta para as tábuas e começa a aplicar os princípios nelas contidos. Com o tempo, enriquece de forma sólida e retorna à Babilônia não só com mais riquezas que o pai havia lhe dado, mas com sabedoria. As 5 leis do ouro são os princípios que fundamentam o crescimento financeiro sustentável.
São atemporais e valem para qualquer pessoa, em qualquer época. Prédio clássico As 5 Leis do Ouro. O ouro vem de bom grado e em quantidade àqueles que reservam não menos de 1/10 de seus ganhos para criar um fundo para seu futuro e o de sua família. Comece guardando ao menos 10% do que ganha, sempre. O ouro trabalha diligentemente e com rentabilidade para o sábio dono que o emprega de forma lucrativa. O dinheiro guardado deve ser investido de forma segura e produtiva. O ouro se apega ao proprietário cauteloso, que o investe sob a orientação de homens sábios. Evite aplicar dinheiro em negócios que você não entende ou com pessoas inexperientes. O ouro foge do homem que o força a ganhos impossíveis, que dá ouvidos a conselhos enganosos ou que confia em sua própria inexperiência. Promessas de lucros altos e rápidos são perigosas. Desconfie de atalhos. O ouro escapa do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que conhecem o assunto. Não invista no escuro. O conhecimento é a melhor proteção contra a perda. Marca de seleção branca. Aplicação prática. Como aplicar as 5 leis do ouro no seu dia a dia? Adote o hábito de guardar 10% da sua renda todo mês. Comece hoje, mesmo que seja com pouco. O importante é a consistência. Aprenda a investir com segurança e inteligência. Estude antes de aplicar seu dinheiro. Fundos, renda fixa, ações, imóveis, escolha aquilo que você entende. Busque mentores e orientações confiáveis. Antes de fazer qualquer investimento, consulte quem tem mais experiência ou educação na área. Evite oportunidades imperdíveis que prometem lucros rápidos. Pirâmides financeiras, apostas e esquemas milagrosos quase sempre levam à perda. Invista apenas em áreas que você conhece. Se algo parecer muito complicado ou confuso, estude antes ou recuse. Segurança vem antes da rentabilidade. Reflexão. O ouro foge de quem o trata com descuido, mas permanece fiel ao dono que o respeita e sabe como utilizá-lo. Capítulo 6. O emprestador de dinheiro da Babilônia. Neste capítulo, somos apresentados a Rodan, um fabricante de lanças que recebe uma grande quantia de ouro como recompensa por um serviço prestado ao rei da Babilônia. Sem experiência em lidar com tanto dinheiro, Rodan se vê em um dilema. Sua irmã quer que ele empreste o ouro ao marido dela para que ele abra um negócio. Confuso e temeroso, Rodan procura conselhos com Maton, o emprestador de dinheiro mais respeitado da cidade, uma espécie de banqueiro da Babilônia. É por meio do diálogo entre os dois que recebemos uma verdadeira aula sobre empréstimos, garantias e prudência financeira. Maton explica que para emprestar dinheiro com sabedoria, é preciso avaliar 3 aspectos fundamentais: a capacidade de pagamento de quem pede o dinheiro, a honestidade e o caráter da pessoa, a presença de garantias reais. Ele revela que já perdeu dinheiro por confiar apenas na amizade ou nas intenções nobres de quem pediu, e que os melhores empréstimos são aqueles baseados em garantias sólidas e planos bem estruturados. Maton alerta Rodan que ao emprestar para um cunhado sem experiência e sem garantias, ele corre grande risco de perder o ouro e ainda estragar sua relação familiar. Em vez de se sentir obrigado por laços afetivos, Rodan deveria agir com bom senso financeiro. A principal lição que surge desse capítulo é: emprestar dinheiro exige sabedoria. Generosidade não deve substituir o bom julgamento. Lições principais do capítulo: emprestar dinheiro é um risco que deve ser avaliado com racionalidade. Jamais empreste a alguém que não tenha capacidade e compromisso real de pagar. Garantias reais são mais importantes do que boas intenções. Recusar um pedido de empréstimo pode preservar relacionamentos e proteger seu patrimônio. A verdadeira sabedoria está em proteger o que foi conquistado com esforço. Marca de seleção branca. Aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia? Antes de emprestar, avalie com frieza a situação. Pergunte a si mesmo se a pessoa tem como e quando pagar. Não empreste com base apenas em emoção. Evite misturar finanças com relações familiares ou afetivas. Se decidir ajudar, faça isso sem esperar retorno, ou tenha um contrato claro. Sempre exija garantias quando fizer um empréstimo. Isso pode ser um bem de valor ou um plano de pagamento detalhado e formalizado. Lembre-se, proteger seu patrimônio é uma forma de respeitar seu esforço. Você lutou para conquistar seu dinheiro, não o entregue facilmente. Se não puder dizer não com firmeza, diga sim com responsabilidade. Estabeleça limites claros e condições seguras. Reflexão.
Aqueles que emprestam sem sabedoria acabam empobrecendo por compaixão mal direcionada. Capítulo 7. As Muralhas da Babilônia. Neste capítulo, George S. Clason utiliza a história das imponentes muralhas da Babilônia como metáfora para a importância da proteção financeira. A narrativa se passa durante um período de guerra, em que inimigos cercam a cidade e ameaçam sua população. O povo, em pânico, se abriga atrás das muralhas, confiando que elas resistirão ao cerco. O comandante Banzar, responsável pela defesa da cidade, representa a voz da razão. Mesmo diante do medo dos habitantes, ele se mantém firme e lembra que as muralhas foram construídas exatamente para aquele propósito: proteger. Elas são espessas, resistentes, feitas com sabedoria e previsões de longo prazo, construídas durante tempos de paz para resistir durante tempos de crise. Esse capítulo não trata diretamente de dinheiro, mas ensina um princípio crucial para qualquer pessoa que deseja segurança financeira. Você precisa de muralhas que protejam sua vida das tempestades inesperadas. Na prática, essas muralhas representam a reserva de emergência, o controle de dívidas, os seguros, o planejamento financeiro de longo prazo. Assim como as muralhas de pedra defendiam o povo da Babilônia dos invasores, as muralhas financeiras nos defendem de imprevistos como doenças, desemprego, crises econômicas ou acidentes. A lição mais poderosa do capítulo é clara: não se constrói proteção no meio da crise. Ela deve ser planejada com antecedência. Lições principais do capítulo: proteção é tão importante quanto o crescimento. Momentos de paz são a melhor hora para se preparar para a crise. Ter uma base sólida dá tranquilidade mesmo nos piores momentos. A confiança vem do preparo, não da sorte. É responsabilidade de cada um construir suas próprias muralhas financeiras. Marca de seleção branca: aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia? Crie uma reserva de emergência equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos essenciais. Essa é a sua muralha número 1. Contrate seguros apropriados: vida, saúde, carro, residência. Eles funcionam como barreiras contra perdas catastróficas. Evite endividamentos desnecessários. Dívidas altas são como buracos nas muralhas. Corrija-os antes que uma crise os derrube. Planeje o futuro mesmo em tempos de estabilidade. Aproveite períodos bons para se preparar melhor para os ruins. Cultive o autocontrole financeiro. Resistir ao impulso de gastar tudo o que ganha é como reforçar os tijolos da sua muralha pessoal. Reflexão: a segurança não é fruto da sorte, mas do preparo silencioso feito quando ninguém está olhando. Capítulo 8. O comerciante de camelôs da Babilônia. Este capítulo conta a história de Tarkat, um jovem faminto, desmotivado e endividado, que encontra Dabazir, um ex-escravo que agora é um respeitado comerciante de camelôs. Dabazir percebe o estado lastimável do rapaz e decide compartilhar sua própria jornada, uma trajetória de miséria, escravidão e, finalmente, reconstrução financeira e moral. No passado, Dabazir era um homem que vivia além de suas posses. Ele comia bem, gastava com prazeres e assumia dívidas que não podia pagar. Com o tempo, foi esmagado pelas obrigações e, ao fugir dos credores, acabou sendo capturado e vendido como escravo. Na casa de um mestre em uma terra distante, Dabazir teve uma conversa marcante com a esposa do seu senhor. Ela lhe disse: se você é realmente um homem de valor, encontrará um jeito de pagar suas dívidas e reconquistar sua liberdade. Essas palavras despertaram algo em Dabazir. Ele fugiu, voltou para a Babilônia e decidiu que seria digno novamente, não apenas financeiramente, mas como homem. Ele procurou seus credores, pediu prazos, fez acordos e passou a aplicar os princípios de Arkad, seu antigo mestre. O plano que Dabazir segue é simples e poderoso: guardar 10% de tudo o que ganha. Usar 70% para viver com modéstia. Destinar 20% para pagar as dívidas, de forma disciplinada e constante. Com o tempo, ele quitou tudo o que devia, reconquistou o respeito da comunidade e se tornou um homem próspero e íntegro. A grande lição de Dabazir é que ninguém está fadado à escravidão financeira para sempre. Com disciplina, humildade e constância, qualquer pessoa pode sair do buraco e voltar a andar com dignidade. Lições principais do capítulo: a irresponsabilidade financeira leva à escravidão, literal ou emocional. Reconhecer os próprios erros é o primeiro passo para recomeçar. Pagar as dívidas, mesmo que aos poucos, reconstrói o caráter e a liberdade. A dignidade vale mais do que qualquer bem material.
Há um caminho claro para sair das dívidas, mas ele exige esforço, constância e sacrifício. Marca de seleção branca. Aplicação prática. Como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia se estiver endividado? Enfrente a realidade com coragem. Liste suas dívidas, valores, credores e prazos. Pare de fugir. Negocie suas dívidas com honestidade, mostre intenção real de pagar, proponha parcelamentos e honre sua palavra. Adote o plano de Dabazir. 10% do que você ganha vai para poupança e investimento. 70% serve para viver de forma simples. 20% vai para pagar dívidas, mensalmente, sem falhar. Controle os gastos e evite novas dívidas. Só volte a financiar algo quando estiver realmente livre das antigas obrigações. Use a crise como oportunidade de crescimento. Transforme a dor da dívida em combustível para sua nova vida financeira. Reflexão: a alma de um homem só encontra paz quando ele honra seus compromissos e vive dentro de suas possibilidades. Capítulo 9 – As Tábuas de Argila da Babilônia. Este capítulo apresenta uma narrativa interessante. Arqueólogos britânicos escavam as ruínas da antiga Babilônia e encontram 5 tábuas de argila cobertas com inscrições em escrita cuneiforme. Curiosos, os estudiosos decifram o conteúdo e descobrem que se trata de um verdadeiro manual de finanças pessoais, escrito há milhares de anos, mas ainda incrivelmente atual. As tábuas foram escritas por ninguém menos que Dabazir, o ex-escravo que virou comerciante de camelôs e que já havia sido apresentado no capítulo anterior. Nelas, Dabazir documenta seu plano para sair das dívidas e reconstruir sua vida. A intenção clara era não só registrar sua transformação, mas também deixar um legado de sabedoria financeira para as gerações futuras. Nas tábuas, ele relata com detalhes como aplicou um plano simples e prático: guardar 10% de toda a sua renda para si mesmo, usar 70% para suas despesas de vida, destinar 20% para pagar seus credores de forma disciplinada. As tábuas ainda trazem listas de nomes dos credores de Dabazir e os valores devidos, bem como anotações mensais do quanto foi pago a cada um. Trata-se de uma demonstração clara de disciplina, responsabilidade e integridade. Mais do que apenas registros financeiros, as tábuas revelam a mentalidade de um homem que escolheu sair da humilhação da dívida para reconquistar sua liberdade com esforço, método e caráter. O capítulo mostra que o conhecimento financeiro não é moderno, é ancestral, e que os princípios de sabedoria com o dinheiro são os mesmos há milênios. Lições principais do capítulo: a educação financeira é antiga e fundamental para qualquer civilização próspera. A disciplina é mais poderosa que a sorte. Registrar os gastos e o progresso é essencial para manter o foco. Sair das dívidas é possível, desde que haja plano, esforço e constância. Deixar um legado financeiro positivo é um ato de grandeza. Aplicação prática: como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia? Anote tudo, registre suas receitas, gastos, dívidas e pagamentos mês a mês. Ter clareza dos números é o primeiro passo para a mudança. Monte seu plano. 70% da renda para viver, 20% para quitar dívidas, 10% para guardar e investir. Crie metas e acompanhe sua evolução. Use uma planilha, aplicativo ou caderno. Veja como suas dívidas diminuem e sua segurança cresce. Deixe um exemplo para os outros. Ensine seus filhos ou amigos o que está aprendendo. A sabedoria compartilhada é ainda mais poderosa. Valorize a história. Entenda que você está aplicando princípios que funcionaram por milênios. Isso te conecta com gerações que também buscavam liberdade e prosperidade. Reflexão: a sabedoria gravada na argila sobreviveu aos séculos. Que a disciplina financeira também se grave no seu caráter. Capítulo 10 – O Homem de Sorte da Babilônia. Neste capítulo, George S. Clason nos apresenta a história de Shahunada, um comerciante rico e respeitado da Babilônia, que viaja com seu jovem sobrinho, Adangula, rumo à cidade. Durante a jornada, Shahunada compartilha com o sobrinho a surpreendente verdade sobre o seu passado. Ele foi escravo. Ao longo da viagem, Shahunada revela como, quando jovem, se endividou e perdeu sua liberdade. Acabou sendo vendido como escravo e teve que trabalhar duramente em campos sob ordens rígidas. No entanto, foi sua atitude, e não a sorte, que mudou seu destino. Shahunada se destacou como trabalhador. Mesmo em condições difíceis, mostrou dedicação, coragem e integridade. Isso chamou a atenção de seus senhores, que passaram a confiar nele. Com o tempo, ele conseguiu oportunidades para negociar, aprender e guardar parte dos lucros.
Com esforço contínuo, reconquistou sua liberdade, criou negócios e prosperou. Enquanto escuta, Adangula, inicialmente arrogante e acostumada a viver com conforto, começa a perceber que sua herança não garante sucesso duradouro. A história do tio ensina que a verdadeira sorte nasce quando a oportunidade encontra a preparação. Ao final da viagem, Adangula reconhece que sua atitude precisa mudar. A história do tio não é apenas uma lembrança do passado, mas um chamado à responsabilidade e à ação. Este capítulo encerra o livro reforçando a principal mensagem da obra: o destino financeiro de uma pessoa está em suas mãos. Não depende da sorte, mas da disciplina, esforço e sabedoria. Lições principais do capítulo: sorte não é algo que se espera, é algo que se constrói com atitude. A disciplina e o trabalho constante geram oportunidades. A verdadeira herança está no exemplo, e não no ouro. A liberdade financeira é possível para quem assume responsabilidade. O passado não determina o futuro. Ações conscientes é que moldam o destino. Aplicação prática: como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia? Pare de esperar pela sorte e comece a agir. A oportunidade favorece os preparados. Estude, melhore suas finanças e esteja pronto para quando as chances surgirem. Valorize o esforço e a constância. Pequenos passos diários valem mais que grandes planos que nunca saem do papel. Aprenda com histórias reais ou familiares. Pergunte às pessoas bem-sucedidas o que fizeram para chegar lá. Há mais trabalho do que sorte por trás de toda vitória. Não subestime as origens humildes. Não importa onde você começou, e sim onde quer chegar. Use sua história como motivação. Seja um exemplo de transformação para quem vem depois. Assim como Charrunada inspirou seu sobrinho, você pode inspirar sua família e amigos com atitude e resultados. Reflexão: o homem realmente de sorte é aquele que semeia esforço e colhe oportunidades. Capítulo 11. Um esboço histórico da Babilônia. O capítulo final do livro O Homem Mais Rico da Babilônia oferece uma visão histórica real da cidade de Babilônia, reforçando a credibilidade e a temporalidade das lições apresentadas ao longo da obra. Babilônia foi uma das mais ricas e poderosas cidades da antiguidade, localizada às margens do rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Apesar de estar situada em uma área árida, com pouca chuva e solo seco, os babilônios prosperaram de maneira impressionante. Como isso foi possível? A resposta está em dois pilares: conhecimento aplicado. Os babilônios desenvolveram sistemas avançados de irrigação, canalizando as águas do Eufrates para fertilizar os campos e sustentar sua agricultura. Organização econômica e financeira. Criaram registros escritos em tábuas de argila, códigos legais, comércio estruturado, contratos e formas primitivas de crédito e cobrança. O capítulo mostra que Babilônia não era apenas uma cidade rica em ouro, mas também em sabedoria financeira. Os princípios ensinados por personagens como Arkad, Dabazir e Charrunada são, na verdade, reflexos de um povo que aprendeu a prosperar mesmo diante de dificuldades naturais e políticas. Com o tempo, a cidade foi destruída e esquecida, mas suas lições resistiram ao tempo, preservadas em ruínas, tábuas de argila e agora, neste livro. George S. Clason encerra a obra lembrando que, embora os impérios caiam, as leis do dinheiro permanecem. Elas foram verdadeiras na Babilônia antiga e continuam sendo verdadeiras nos dias de hoje. Lições principais do capítulo: prosperidade não depende de sorte, mas de conhecimento aplicado e disciplina. A educação financeira tem raízes profundas na história da humanidade. Cidades e impérios podem desaparecer, mas os princípios corretos sobrevivem. O contexto pode ser desafiador, mas com sabedoria, é possível criar riqueza mesmo em terrenos áridos. A história oferece ensinamentos valiosos, basta olhar com atenção. Aplicação prática: como aplicar os ensinamentos deste capítulo no seu dia a dia. Valorize a educação financeira como uma ferramenta milenar. Assim como os babilônios, você também pode usar o conhecimento para transformar sua realidade. Busque soluções criativas para dificuldades atuais. Se um povo no deserto criou prosperidade, você também pode construir riqueza mesmo com limitações. Tenha visão de longo prazo. Os babilônios não pensavam apenas no agora, mas em legados. Organize suas finanças com esse mesmo espírito. Estude a história e os exemplos de sucesso. Há padrões que se repetem. Aprenda com quem já superou grandes obstáculos. Pratique a constância. A riqueza de Babilônia foi construída pouco a pouco, com consistência.
O mesmo vale para sua vida financeira. Reflexão: a Babilônia caiu, mas seus ensinamentos permanecem, porque riqueza verdadeira nasce do conhecimento, e não apenas do ouro.